E aí galera, bom dia, pessoal do nono ano. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, essa nossa conversa, né? Sobre o continente asiático. Quando a gente fala de Ásia, automaticamente a gente põe na cabeça, por essa ideia mais americanizada ou europeizada, de coisas ruins, né? Só que não é necessariamente assim, é um povo muito rico, em que quase dominou a Terra em até um certo ponto, se a gente vê historicamente falando a China, e a gente vai ter muita coisa a conversar hoje, né? Na verdade, pouca, que eu fiz uma aula menor. Porque eu vou dividir bem direitinho a Ásia para não ficar um acumulado de conteúdo, certo? Tá, então vamos numa perspectiva de que você tem que saber primeiro o seguinte. Entre os continentes, o continente asiático, ele é o maior, certo? É o maior continente em extensão territorial. Tá? Então, se você pegar a Ásia, como o pessoal estuda, você tem uma porção norte que está abrigado aqueles países que são ex-União Soviética, né? A porção da antiga União Soviética lá para cima. Né? Lembra lá que a gente dividia lá na Europa, né? Aqui você tem, só lembrar que tem alguns países ex-União Soviética lá em cima. Tá? Você tem a parte leste da Ásia, você tem a que aí para lá você vai ter o Oriente Médio, por exemplo, e você tem a parte oeste e você tem a parte sul-sudoeste. Nessa parte sudoeste, inclusive, você tem algumas ilhas agrupadas. São países que são verdadeiras ilhas. E a mais conhecida assim é o Japão. O Japão tá lá, não é? Tem umas pequenas, é uma ilha, então é circundada por água e talvez você não soubesse disso, né? Mas ele tá numa ilha ali, certo? O Sri Lanka também. Normalmente quando lembramos desses países são normalmente relacionados a problemas geohidrológicos, digamos assim, ou no caso tsunamis, ou no caso terremotos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? Então lembra, ela é o maior continente do mundo, 45 mil quilômetros, certo? Quadrados, e a gente também tem que lembrar que tem nesse continente uma potência muito grande economicamente falando, que é a China. A China é uma grande potência em todos os seus aspectos. A China já quase dominou uma época no mundo, né? Depois, por N motivos, que aí eu teria que unificar com a história, então não vamos conversar sobre isso agora, ela perdeu o seu território, né? Ou de impulsionar mais seu território, mas hoje ela é uma potência gigante no mundo em ascensão, fazendo com que até o poderosíssimo Estados Unidos tenha muito medo do mercado da China, tá? Tá, um adendo. Eu não tô aqui para falar de socialismo, capitalismo, os chineses, o Covid. Por favor, gente. Vamos usar um pouco do bom senso e vamos analisar toda a potência como forma igualitária. Não sejamos preconceituosos e vamos ver de acordo com os estudos. Vamos valorizar cada um. Os Estados Unidos ganhou muito dinheiro na Segunda Guerra, como eu falei para vocês, sendo oportunista, porque eles sempre foram muito oportunistas, e a China também sempre foi muito oportunistas. Em economia, jamais há bestinhas. Mesmo o Brasil também não é besta, tá? Voltando à aula. Então ela é uma superpotência, ainda que tenha problemas internos relacionados à pobreza ainda de alguma fatia da população, tá? Então, nós temos também para essa região o Japão. Quando pensamos no Japão, lembramos de tecnologia. Sim, o Japão é extremamente tecnológico. A educação do Japão não dá jamais para imaginar a educação da Ásia com a nossa. Eles são muito bem estudados. Eles valorizam o conhecimento de um jeito chega a ser grotesca a diferença, certo? Um povo que realmente incentiva a educação. São muito letrados, tá? E claro, apesar de tudo isso, você tem algumas regiões como Camboja e Bangladesh que são agrárias. Só que essa economia ela não consegue de nenhuma maneira gerar um capital de giro que consiga gerar uma renda ou um desenvolvimento econômico bom. Então, o resultado disso é o quê? Pobreza, tá? E, claro, vamos falar um pouquinho também sobre a geografia do local. Temos nessa região a maior montanha do mundo. Na verdade, essa região é muito rica em elevações, em planaltos.
Então, você tem paisagens lindíssimas. Vale dizer que o Everest é lá, né? A maior montanha do mundo. Você também tem lá cordilheiras gigantes e bonitas. Quando a gente coloca fotos, por exemplo, da região do Japão, a gente vê várias montanhas e montes que são lindíssimos. Então é uma região muito rica, inclusive em climas. Mas aí a gente fala mais a seguir. O que você tem que saber sobre os climas? Há climas mais frios, que estão mais ao norte do Equador, e regiões ali bem mais próximas ao norte do Equador, muito mais acima a linha do Equador, certo? Mais a norte. E regiões que estão mais próximas ao Equador tem uma tendência, ou seja, o sudoeste, né? Uma tendência a ter um clima muito mais quente, tá? Então, aí é uma forma da gente começar a falar um pouquinho. Bom, agora vamos falar um pouquinho da parte chata, né? Que eu não gosto muito de falar sobre isso. Então, na região do continente, ele vai ser banhado basicamente por três oceanos principais. A leste, pelo Pacífico, a sul, pelo Índico, e ao norte, mais pelo glacial Ártico, certo? Quem são principalmente os mares que a gente tem ali? Tem o Mediterrâneo, tem o Negro e tem o Cáspio. Vocês lembram, na última aula a gente falou, acho que... Na última aula não. Lá, quando a gente estava nas aulas ainda, eu falei do Mar do Cáspio, né? Acho que eu cheguei a falar. Então vamos dizer, lá a gente tem esse continente, tem aquelas ilhas agrupadas. Quem são os países das ilhas agrupadas? Japão, Sri Lanka, Indonésia, Filipinas e... Qual é a outra? São essas, assim, pra falar. E também nessa região a gente tem uma região muito fria, que é a região da Sibéria, certo? Sibéria é muito frio, o terreno é tão frio que o pessoal não consegue plantar. Então o que é que vai acontecer? Eles vão viver principalmente de comer carne. Sim, o pessoal se adaptou a isso, tá? Até para transporte eles também tiveram algumas adaptações para viver lá, tá bom? Com relação a planícies e planaltos, que nós vamos... lembrando, a maior parte dos rios lá na Sibéria eles vivem congelados. Com relação a planícies e planaltos, vocês têm longas planícies, tá? Longas. Algumas das maiores, inclusive mais férteis do mundo, tá? Então ali você tem, por exemplo, a planície da Mesopotâmica, né? Mesopotâmica. É interessante lembrar que uma das maiores, das grandes civilizações foram naquelas regiões das Mesopotâmias. Até os que originaram nossa religião, os hebreus, se viveram pelaquela região, né? Então, olha só, a nossa religião nossa religião. Enfim, se tiver algum ateu aí, você entendeu. Chega a ser a nossa porque é a maior concentração de cristãos. A gente tem no Brasil a maior concentração de cristãos, né? Do que de outras religiões. Por isso que eu estou dizendo nossa, tá? Até porque eu sou agnóstico. Então, você tem também a Indo-Gagética, já vou falar sobre ela, né? Que pega essa região norte, litoral ali. E a da Sibéria, né, que a gente vai falar sobre alguns dos rios importantes, né, que tem para aquela região. Enfim. Então, um solo importante que tem para cultivo na região da Ásia é o Chernozem. Eu tinha até esquecido. Como biólogo, eu sou formado biólogo, eu estava até esquecido. É um solo bem negro, se você ver. O pessoal planta e é muito, mas muito fértil. Legal, né? Bom, e falando sobre os planaltos, aí aqui a gente vai ter uma concentração na região do Himalaia, tá? De montanha. Maior encadeamento, maior não, mais elevado encadeamento de montanhas. Sendo muito maior que 8.000 metros. Você tem, por exemplo, o Himalaia não, o Everest. Lá tem 8.850 metros. É um baita de um monte. Inclusive o pessoal vai tentar escalar o Everest. Como é mais rarefeito lá em cima, o pessoal às vezes até morre, né, tentando escalar o Everest. Ou mesmo em uma condição de hipotermia. Temperatura também, o pessoal já vi que algumas pessoas morreram tentando desbravar o Everest, tá bom? E ao norte também do Planalto do Tibete, você tem ali, no caso, 5.000 metros, tá? Ao norte, o Planalto do Tibete, na verdade você tem. E ali você tem alguns rios importantes, tá? E tipo, deixa eu ver aqui, porque tem um que eu esqueço o nome.
Tá, você tem o Brahmaputra, é porque às vezes eu esqueço como é que se pronuncia esse nome. E você tem o Mekong e tal, o Hongho, que é o Rio Amarelo. Ah, amo esse nome, Hongho. Bem legal de dizer. Bom, e para finalizar, o legal de você estudar esse continente é porque você tem praticamente todos os domínios naturais. Imagina que você tem desde florestas que chovem muito, como uma floresta tropicais e equatoriais. Você pensa que lá chove durante basicamente todo ano e você tem temperaturas razoavelmente elevadas ou médias. Isso é basicamente a nossa Amazônia. E tem lá no Japão. Você tem áreas desérticas, área das semiáridas, de estepe, né? Estepe seria uma pradaria, um tipo Pampa do Brasil, certo? E regiões desérticas que se parecem muito com o nosso cerrado. Desérticas não, perdão. Desérticas, ó, savanas, que parecem muito com o nosso cerrado. Se você não sabe o que é o cerrado, bom, biologia, bioma, né? Um bioma que tem. Dá uma olhada no Google que você vai entender, certo? Se parece muito com o nosso. De regiões semiáridas que se assemelham à Caatinga, por exemplo, daqui. Daqui não, porque é do sertão, melhor dizendo. Aqui a gente é brejo, né? Brejo de altitude, aqui é a região de Solânia. Então, você tem várias e várias. Tundra, regiões congeladas que estão principalmente naquela região da Sibéria. Você tem climas muito mais arbustivos, como é o Mediterrâneo. Você sabe o que é um arbusto, brother? É uma formação vegetal pequena, comparado a uma formação arbórea que já é árvore, certo? Então, enfim. Se você quiser dar uma lembrada nesse conteúdo, vai lá na página 37. É fácil, na verdade. Eu não vou destrinchar sobre tipos de formações vegetais, fisionomias daquela região, porque não é o interesse dessa aula. O interesse dessa aula é que você saiba que você tem vários padrões ou sítios vegetais e que são influenciados exatamente por esses climas que estão nessa região desse continente, que é gigantesco. E é isso aí, galera. Mando a atividade daqui a pouco. Espero que eu tenha falado um pouquinho do que eu sei para vocês, tá bom? Valeu, tenham um bom dia e eu vou ali estudar porque eu tenho que estudar e ainda vou fazer um curso ainda hoje. Valeu!